Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um período super importante da nossa história, o Brasil entre 1945 e 1964. Pode parecer pouco tempo, né? Só 19 anos, mas foi um período onde aconteceu muitas crises, transformações e mudanças que marcaram o nosso país. Esse período é conhecido como a Quarta República, ou República Populista. Ele começou logo depois do fim da ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, em 1945, e terminou com o golpe militar de 1964, que instaurou a ditadura no Brasil. Durante esse tempo, o Brasil teve eleições direitas, viveu momentos de crescimento econômico, mas também enfrentou sérias crises políticas, disputas ideológicas e conflitos sociais. E o mais curioso é que a população participou muito da política, apoiando ou rejeitando presidentes, indo às ruas e até influenciando os rumos do país. Então vamos entender melhor como foi essa trajetória passo a passo. Bloco 1. Fim do Estado Novo e Governo Dutra. Foi de 1945 até 1951. O Estado Novo de Getúlio Vargas acabou em 1945, quando ele foi deposto ao exército. Mas, apesar disso, Vargas não saiu de cena. Ele voltou como senador e manteve sua influência política. Aí, foi nesse momento que o Brasil voltou a ter eleições diretas. Quem venceu as eleições foi o general Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1951. O principal marco do início do seu governo foi a Constituição de 1946. Essa Constituição restabeleceu a democracia, liberdade de imprensa, partidos políticos, eleições diretas e divisão de poderes. Dutra também foi bem rígido em alguns pontos. Ele alinhou o Brasil aos Estados Unidos em plena Guerra Fria, rompeu relações com a União Soviética e até colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, então a democracia tinha limites. Na economia, Dutra acabou gastando quase todas as reservas que o Brasil tinha em dólar, importando produtos estrangeiros. Depois ele proibiu a entrada de superfluos como chiclete, maquiagem e perfumes. Esse detalhe ficou tão marcante que muita gente lembra dessa época como o governo do proibido. Bloco 2. O governo de Vargas novamente. Foi de 1951 até 1954. Em 1951, Getúlio Vargas voltou à presidência, dessa vez eleito pelo voto popular. Mas o país já não era o mesmo desde a época do Estado Novo. O povo queria democracia e Vargas precisava se adaptar a esse novo cenário. Seu governo ficou marcado por políticas de caráter nacionalista. Foi ele que criou a Petrobras em 1953 com o famoso lema: "O petróleo é nosso", mostrando que queria que o Brasil tivesse controle sobre suas riquezas naturais. Só que ele também enfrentou muita oposição. A imprensa, setores militares e a parte da elite criticavam suas medidas trabalhistas. E o aumento do poder dos sindicatos, a tensão política só aumentava. A crise estourou em 1954, depois do atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que era um dos maiores opositores de Vargas, conhecido como Atentado da Rua Toneleiro. Mesmo sem provas diretas contra ele, Vargas foi muito pressionado. Em 24 de agosto de 1954, acabou se suicidando. Sua carta de testamento dizia que saía da vida para entrar na história. Bloco 3. Governo Juscelino Kubitschek. Foi de 1956 até 1961. Depois de um período de instabilidade, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. O governo dele ficou conhecido como um dos mais otimistas da história do Brasil. Juscelino tinha um famoso lema: 50 anos em 5. Ele queria modernizar o Brasil rapidamente, investindo em energia, transporte e indústrias. Foi nessa época que o país atraiu muitas empresas automobilísticas, como a Ford e a Volkswagen. A grande obra do governo do Juscelino foi a construção de Brasília. Inaugurada em 1960, a ideia era levar a capital para o centro do país, estimulando o desenvolvimento do interior. Mas nem tudo foram flores. O crescimento econômico acelerado também trouxe dívidas externas e inflação. Mesmo assim, Juscelino deixou a imagem de um presidente moderno e que acreditava no futuro do Brasil.
Bloco 4. Governo Jânio Quadros no ano de 1961. Em 1961, quem chegou ao poder foi Jânio Quadros, eleito com apoio popular e um discurso moralista contra a corrupção. Seu símbolo era uma vassoura, que representava a ideia de varrer os problemas do Brasil. O Jânio também tinha uma política externa chamada Política Externa Independente. Ele queria aproximar o Brasil não só dos Estados Unidos, mas também queria dos países socialistas como Cuba e a União Soviética. Isso acabou gerando muita polêmica durante a Guerra Fria. Só que o governo dele durou pouco. Apenas em 7 meses, em agosto de 1961, ele renunciou inesperadamente, alegando sofrer muita pressão. Muita gente acredita que ele queria voltar como o salvador da pátria, mas o plano não deu certo. A renúncia gerou uma crise enorme, porque o vice-presidente era João Goulart, que tinha apoio da esquerda e enfrentava a resistência dos militares. O país ficou dividido sobre sua posse. Bloco 5. Governo de João Goulart. Foi de 1961 até 1964. Com a saída de Jânio, João Goulart assumiu a presidência, mas para que ele fosse aceito, foi criado um sistema parlamentarista que limitava os seus poderes. Aí, só em 1963, com o plebiscito, o presidencialismo voltou. O governo de Jango ficou marcado pelas reformas de base, que eram propostas de mudança na educação, na reforma agrária, nos impostos e até no sistema eleitoral. Essas ideias agradavam os trabalhadores e movimentos sociais, mas assustavam as elites e os militares. A economia, porém, estava em crise. Alta inflação, aumento de dívidas e greves em várias partes do país. A instabilidade política só aumentava. Em março de 1964, Jango fez o famoso Comício Central do Brasil, do Rio de Janeiro, defendendo suas reformas. Para os opositores, isso foi visto como uma ameaça comunista. Poucos dias depois, em 31 de março, os militares deram um golpe e João Goulart foi deposto, fugindo para o Uruguai. Começava a ditadura militar que duraria até 1985. E por fim, a conclusão. Esse período de 1945 e 1964 foi cheio de contradições. Tivemos democracia, mas também muita instabilidade. Foram vários anos de grandes presidentes e de projetos ousados, como a Petrobras e Brasília, mas também de crises políticas profundas. A população participou desse período, participando de eleições, protestos e debates. Mas no fim, a democracia não resistiu às tensões da Guerra Fria. E assim, em 1964, o Brasil entrou na ditadura militar, que mudou radicalmente a vida política e social do país por mais de 20 anos. Enquanto a política fervia e o país mudava de rumo a cada eleição, o cotidiano do brasileiro também passava por grandes transformações. Nas cidades, o crescimento urbano era acelerado, milhões de pessoas deixavam o campo em busca de trabalho nas novas fábricas e construções. Era o início de uma urbanização desorganizada, com o surgimento das primeiras favelas e bairros populares nas grandes capitais. Na virada para os anos 1960, surgiu a bossa nova, com um novo jeito de cantar e tocar violão que encantou o mundo. O Brasil vivia uma fase de otimismo com o desenvolvimento, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek. Brasília, moderna e futurista, representava esse sonho de um país que queria se reinventar. Mas esse mesmo período de esperança também foi marcado por desigualdade. A industrialização beneficiava as grandes cidades, enquanto o campo permanecia esquecido. A maioria da população rural não tinha acesso à terra, à educação e aos serviços básicos. Isso gerou tensões que explodiriam nas décadas seguintes. Outro ponto importante foi a crescente participação dos estudantes e trabalhadores na vida política. Surgiram movimentos como a União Nacional dos Estudantes e as Ligas Camponesas no Nordeste, que lutavam por reforma agrária e melhores condições de vida. Essas mobilizações assustavam as elites, que viam nelas uma ameaça à ordem. E havia também o cenário internacional. O mundo vivia a Guerra Fria, e tudo o que acontecia aqui era observado de perto pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O Brasil se tornou um campo simbólico dessa disputa. Qualquer proposta de mudança social era rotulada como comunista,
e qualquer discurso liberal era acusado de subserviência ao capital estrangeiro.